Quem quiser me seguir no Instagram é só colocar lá @rox.oficial2 ou escrever Diego Rox que já vai aparecer para você. Também vou deixar um link nos comentários desse vídeo aqui do canal O Distintivo, que é o canal do meu irmão que é policial militar no Rio de Janeiro. O canal tá com 78 mil inscritos e eu desafio a você a gente bater 100 mil inscritos lá para ele conseguir a placa. No nosso outro canal, que se chama Será Verdade, a gente já bateu 100 mil inscritos lá, daqui a pouco a gente deve estar recebendo uma nova placa aí. E eu também vou deixar o link desse canal aqui nos comentários. Então vamos tentar bater 100 mil inscritos no canal Distintivo. Essa semana o Bolsonaro, em viagem a Israel, fez um vídeo junto com o primeiro-ministro de Israel, desejando boa sorte ao Neymar e também ao surfista Gabriel Medina. E o primeiro-ministro acabou fazendo convite também ao Neymar e ao Medina para visitarem Israel. E os dois, cada um fez um vídeo em resposta para o Bolsonaro e para o primeiro-ministro, agradecendo e dizendo que em breve eles estariam em Israel. Quando eu vi esse vídeo, a primeira coisa que eu pensei, caramba, que maneiro! Tão ferrado, já vão jogar algum escândalo deles na internet. E não deu outra. Não teve discurso político, não teve nada disso. Foi o presidente do país desejando boa sorte a dois atletas brasileiros mundialmente conhecidos. Os dois foram e responderam e já foi o suficiente para a galera da tolerância, a galera super do bem, já manifestar o seu amor nas redes sociais. E o Gabriel Medina começou sendo a bola da vez. Medina tem vídeo íntimo vazado na internet. Rapidinho arrumaram um jeito de destruir a imagem do moleque. É claro que se você não quiser ter um vídeo vazado, não faça vídeo, muito menos envie para os outros, né? Mas esse vídeo vazado poderia ter vazado em qualquer outro dia, né? Segundo a assessoria do Medina, esse vídeo foi gravado em 2012. Ele poderia ter sido vazado em 2012, 13, 14, 15, semana passada, mês passado, mas não. Ele foi vazado logo depois do vídeo resposta ao Bolsonaro. E a mídia porca, com seus jornalistas de fofoquinha, fizeram questão de divulgar isso. Quem não lembra da época em que o Gustavo Lima foi praticar tiros lá nos Estados Unidos, né? E ele postou uma foto praticando tiro e fez uma referência ao Bolsonaro ali e já foi o suficiente para a mídia porca arrebentar com ele. Poucos dias depois, ou no dia seguinte, se não me engano, já colocaram na conta dele um crime ambiental. E ainda fizeram matéria ligando Gustavo Lima estava atirando no mesmo estado em que garotos entraram na escola e mataram estudantes. Ainda juntaram uma coisa na outra. Na época infernizaram o cara. A sorte é que Gustavo Lima tem uma carreira alicerçada já, não depende do lixo da Globo e também não depende de públicozinho de lacração. Ele já tem os seus fiéis ali, né, que consomem o produto dele, e também já tá rico, não precisa, não depende mais dessa mídia porca, assim como o Medina e o Neymar, que estão entre os melhores naquilo que eles fazem. Né? O talento deles fala mais alto do que qualquer coisa, fala muito mais alto do que jornalistinhas de fofoca ou esquerdopatas que não tem o que fazer. Esses caras não dependem de manchetezinha de jornal. Quem se ferra é Nego do Borel, quem se ferra é Valesca, Anitta, Ludmilla e qualquer um desses artistas ou atores e atrizes da Globo que dependem da mídia e que dependem desse público LGBT, dependem dessa galera da lacração, aí acabam tendo que andar na linha, nos moldes da lacração, porque senão a carreira deles vai pro saco da noite pro dia. Aí dá uma olhada nas matérias que saíram depois daquilo. Público acusa Neymar e Silvio Santos de jogarem fama e reputação na lama após apoiarem Bolsonaro. Nosso presidente Jair Bolsonaro é uma figura que causa reboliços e as mais diversas reações desde quando se lançou como candidato nas eleições de 2018. Ainda que tenha vencido democraticamente com a maioria dos votos válidos, sua má fama só cresce no Brasil e no mundo.
Constantemente o presidente é atacado por brasileiros que fazem oposição. Deixa eu só arrumar esse trechinho aqui, porque não é brasileiros que fazem oposição. Constantemente o presidente é atacado atacado por mimados de universidades que moram com os pais militantes esquerdopatas que em nada contribuem para o avanço do Brasil. Agora a gente continua. Que lhe fazem oposição, e não só Bolsonaro, como pessoas famosas. Aí ela estava tão na correria de fazer a lacração que até errou a escrita. Que apoia como, por exemplo, Neymar e Silvio Santos. Acredite se quiser, serão longos os próximos 4 anos. Matéria da Thaís, de esquerda, jornalista de fofoca que ninguém, absolutamente ninguém, sabe quem é. Muito menos Neymar e muito menos Silvio Santos. Mas ela, em toda a sua experiência de vida, ela deve estar muito certa, né? Eles estão jogando a carreira e a fama deles na lama. 4 longos anos, Thaís. Se prepara para muito mais que isso, hein? Vai se preparando, você vai envelhecer vendo um governo de direita no país. Outra matéria do jornal de fofoca UOL. Internet se divide sobre Neymar e Medina após vídeo a Bolsonaro e Bibi. Só para os mais íntimos. Internet se divide, mas quando você entra só tem Twitter da galera contra o Bolsonaro. E quando você entra nos perfis do Twitter dessas pessoas que fizeram críticas ao Neymar, todos eles, sem exceção ali, são esquerdopatas, são militantes de esquerda que pegam o perfil inteiro e se dedicam a fazer posts contra o governo. Todos eles. Tempos atrás o Bial tentou induzir o pai do Neymar a fazer críticas ao Bolsonaro e teve que engolir seco, porque o pai do Neymar, além de não fazer críticas ao Bolsonaro, ainda disse que votou nele nas eleições. Enquanto o Neymar continua erguendo seu império, Medina também, enquanto as pessoas que são a favor do livre mercado continuam trabalhando, se desenvolvendo e prosperando, a esquerdalha continua com a cabecinha pequena, se formando para vender miçanga, fumando maconha e morando com os pais, sendo massa de manobra de políticos de esquerda que estão milionários, muito diferente deles. O outro assunto para fechar é sobre a ida do ministro Paulo Guedes no CCJ, né? Se você não tiver visto, é só você jogar Paulo Guedes no YouTube que não vai faltar vídeo sobre isso. Paulo Guedes, com toda a sua inteligência, coerência, racionalidade, tranquilidade, tentando ensinar sobre a reforma da Previdência, né? Praticamente desenhando para a galera, falando de forma super educada com todos que estavam presentes, mesmo que muitos daqueles não saibam nem o que é educação. Ele falando na maior tranquilidade, ouviu cada um, as pessoas tiveram, cada um teve seu tempo de fala, ele ouviu todo mundo sem interromper. E ele ali explicando, né, que o modelo atual beneficia os mais ricos, esses são os que se aposentam primeiro, enquanto a sobrecarga está em cima dos mais pobres. E ele falando tudo sobre aquilo ali, falando que o gasto da Previdência é maior do que todo o gasto da corrupção, somado com educação, somado com saúde, somado com tudo, o rombo da Previdência é muito maior, dá muito mais gasto que isso tudo junto. Foi bem didático, tentou explicar da melhor forma possível. Se você tiver alguma dúvida a respeito da Previdência, procura esse vídeo, que o pouco tempo que ele conseguiu se comunicar ali já é o suficiente para você entender bastante coisa. Paulo Guedes ouviu todo mundo falar sem interromper ninguém, assim como eu já disse aqui. Mas quando chegou a vez dele falar, na hora que ele começou a expor algumas verdades, aí pronto. Aí começou a bagunça e ele não conseguiu falar mais, era interrompido o tempo inteiro. O Paulo Guedes tentando falar e tá lá um monte de gente gritando como se fosse um botequim e tá a Maria do Rosário... Até que começou uma discussão ridícula e não andou mais para frente. Já estava tendo problemas, os esquerdopatas interrompendo o tempo inteiro, mas a pior parte foi quando o filho do Zé Dirceu, o Zeca Dirceu,
que foi eleito, esse cara foi eleito, o filho do condenado Zé Dirceu foi eleito e que foi instaurado um inquérito contra os dois, tal pai e tal filho, para apurar a suposta prática dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Então esse filho de Zé Dirceu, sem argumento nenhum, sem informação nenhuma, sem pegar pontos específicos da reforma da Previdência, porque ele nem leu, se é que ele sabe ler. Aí ele perguntou para o Paulo Guedes por que não se começa fazendo uma reforma pelos bancos primeiramente, coisa que o PT não fez nos seus 16 anos. E o Paulo Guedes, em um desses momentos desse debate ali a respeito da reforma da Previdência, ele deu umas respostas ótimas para essa galera aí. Se você não tiver visto, procura Paulo Guedes no YouTube que vai aparecer para você. E depois do filho do condenado falar e não falar nada, ele fechou com a lacradinha, né? Porque a informação ele não tem, né? Ele não é capaz de debater a respeito de nada, não tem informação sobre nada. E no final da falácia, o filho do condenado do Dirceu fala pro Paulo Guedes que ele é tigrão com os aposentados, com deficientes, e que é tchutchuca com os privilegiados. Aí o Paulo Guedes, que não tem 15 anos de idade, não aceitou, né, a falta de educação, e aquilo ali já virou uma discussão pior do que já estava. Um cara que passa a vida inteira estudando, que tem um currículo incrível, que é PhD em economia, respeitado no mundo inteiro, tendo que ser desrespeitado pelo filho de um bandido que não tem informação alguma a respeito de nada. De um lado a gente tinha um cara sério tentando fazer o país seguir em frente, ir pra frente, progredir, e do outro lado um bando de esquerdopatas com a única intenção de atrasar o país, fazer o governo não dar certo, não importa qual seja o preço disso. E vale uma observação importante: o Paulo Guedes durante todo o tempo ali esteve praticamente sozinho. Onde que estava a bancada do PSL para dar apoio pro Paulo Guedes? Não teve um, estava sozinho contra um bando de esquerdopatas. Então, vale ressaltar aqui, a maioria dessa galera do PSL que foi eleita, eles só foram eleitos ali para fazer o dinheirinho deles no final do mês. Mais nada. Foram eleitos na onda Bolsonaro, né? Entraram ali e agora querem saber só do deles e dane-se o resto. Teve muito covarde sendo eleito, infelizmente. O PT e todas as suas ramificações ali querendo destruir o futuro do país, assim como destruíram o passado do país, né? Querem fazer isso mais uma vez e tem um monte de deputados do PSL que são coniventes com isso. Parabéns, Paulo Guedes, pelo profissional que você é, por todo o esforço e dedicação do seu tempo para colocar o país para frente, por acreditar no novo governo. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. A gente ainda vai falar muito sobre esse assunto, tem muito o que rolar ainda. Compartilhe essa mensagem com pelo menos uma pessoa. O YouTube não está recomendando mais o canal, ok? Só depende de você trazer novas pessoas para cá, né? Então é de extrema importância você fazer isso, porque o YouTube não está mais fazendo isso. Deixe seu comentário a respeito do que você pensa sobre esses assuntos. Segue lá no Instagram. Também dá uma olhada lá no canal do Distintivo, que é o canal do meu irmão. Vamos bater 100 mil lá. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!